Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu sobre a terra. Leia comigo agora, qual é o conselho para nós hoje? Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então olha aqui para mim, irmãos. No começo do versículo, ele falou duas palavras aí, que é a palavra-chave para o nosso início da mensagem. Ele disse: não precipites e não se apresse a pronunciar a palavra do coração. Nós muitas vezes erramos no falar. Todo mundo já errou no falar, inclusive eu já errei no falar. O apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 3, fala que a língua é um fogo, é algo difícil de dominar. Então, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar, temos que nos cuidar. Com certeza, talvez um dia você já falou uma coisa que depois você se arrependeu. Você já agiu impulsivamente, que depois você falou: meu Deus, o que eu fiz? Sabe por que acontece isso? O precipitar no falar, o precipitar no fazer. Ele disse aqui o porquê que isso acontece. Vamos ler de novo, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o que? O teu coração, nem o teu coração, aqui, se apresse a pronunciar palavra alguma. Sabe por que as pessoas são impulsivas? Aquelas pessoas: não, porque eu falo mesmo, mas aí depois, quando vai ver, falou que não deveria. Não, porque eu sou assim, eu faço mesmo. Quando foi ver, fez o que não deveria. Ele disse aí, por causa do coração humano. Irmãos, nós já aprendemos aqui mesmo, muitas vezes, que eu não tenho que seguir o meu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que tudo, e perverso. Então, se o coração é enganoso, eu não tenho que seguir o meu coração. A maioria dos problemas do ser humano, sabe qual é? É porque segue o coração, o instinto do coração. O coração é o centro das emoções, dos sentimentos. E aí as pessoas, quando são impulsivas, até no falar, é porque não sabe dominar o seu eu, o seu coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o quê? Coração. Então nós temos que aprender, irmãos, a ter domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Para quê? Para dominar nós mesmos, para dominar o nosso coração. Porque há duas vozes que falam dentro de nós. Uma é a voz de Deus pelo Espírito Santo através da palavra. Porque tudo que nós aprendemos aqui, Deus, Ele faz a gente lembrar na hora que precisamos. O problema é que tem pessoas que na hora acabam esquecendo. Mas a função do Espírito Santo, Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Não adianta a gente aprender aqui se lá a gente esquecer, na hora de colocar em prática. Então, o coração, ele é impulsivo. Tem gente que tem orgulho em dizer e bater no peito: eu faço o que o meu coração manda. Por isso que sofre. A razão do sofrimento do ser humano é justamente deixar o coração tomar a frente. Porque o coração é o centro das emoções. Nós não temos que seguir o nosso coração, o lado emocional. Existem pessoas que tudo que faz é com instinto emocional. É porque eu sinto de fazer isso, é porque eu senti de fazer isso, é porque eu sigo o meu coração. Quando a pessoa diz siga o coração, segue as emoções. E todo mundo que segue as suas emoções se dá mal. Então nós ouvimos duas vozes. Nós temos duas vozes dentro de nós. Uma é a voz do Espírito Santo, nos fazendo lembrar na hora lá do nervosismo, na hora
da raiva, na hora do sentimento à flor da pele, do emocional à flor da pele, o Espírito Santo faz a gente lembrar. Mas existe outra voz, que é a voz do coração. Quando o apóstolo Paulo disse em Gálatas que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, e eles se opõem, significa também dizer que a carne, que é o coração, são as emoções, são os sentimentos. Uma pessoa, por exemplo, está chateada, magoada, por mais que você fale, olha, fulano, não faz isso, olha, vai dar errado, você vai se prejudicar, não, mas fulano merece, mas você não sabe o que ele fez comigo, quer dizer, a voz do coração. Então, no momento da ira, da raiva, nós temos que ouvir a voz da consciência, a voz da razão, que vem através da palavra, e aprender a dominar. Por isso ele fala, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma, não só diante de Deus, mas diante das pessoas. Então nós temos que aprender, irmãos, a dominar o emocional, o instinto. Existem pessoas que são emoção à flor da pele, 100%. Mas aprende aqui. Diz que tem o Espírito Santo. Como é que alguém diz que tem o Espírito Santo, mas não consegue se dominar, não consegue ter o domínio próprio? Ah, pastor, eu sou assim mesmo, quando eu fui ver eu já falei, já briguei, já xinguei, esse é o meu jeito. Então não houve conversão, não houve mudança. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem esse negócio, não, porque aqui corre o sangue paulista, não, porque nas minhas veias corre o sangue baiano, eu sou assim mesmo, porque baiano é assim, corre o sangue carioca é assim mesmo, corre o sangue, né? Não vou falar um só para ninguém se sentir ofendido, é todos. Vocês entenderam, né? Não tem isso, isso não pode ser desculpa, né? Já ouviu falar da síndrome de Gabriela? A gente sempre fala aqui, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriel. Aquela música. E tem gente que se conforma, não, porque eu nasci assim, porque eu fui criado assim. Não, meu irmão, Jesus muda tudo. Quando o Espírito Santo entra, o instinto ainda continua, mas aí a gente consegue dominar. É aí que está. Eu não estou falando para você, irmão, que quando a gente aceita Jesus, somos batizados no Espírito Santo, acabou as tentações, a vontade da carne, o nosso eu. Não, pelo contrário, a natureza, velha natureza, a natureza humana, ou melhor, sempre vai continuar aqui. Só que aí existe outra natureza, que é a de Deus, que aí a partir de então vai estar nos guiando, nos ensinando, nos fazendo lembrar. Para quê? Para a gente dominar essa natureza humana, a natureza carnal, que é os instintos do coração. Então nós temos que aprender a dominar. Veja se a maioria dos problemas que você passa não é por causa desse instinto que você tem, de falar tudo, e de brigar, de ser precipitado. Aí depois vem o remorso. Por que eu não disse arrependimento? Porque quem se arrepende não faz mais. Na verdade vem o remorso. Aí vem aquela angústia, puxa, por que eu falei, por que eu briguei? Porque você está seguindo o teu coração. Para de seguir teu coração. Ah, pastor, mas eu vem aquele sentimento. Sim, vem todo mundo. Todo mundo fica nervoso, eu fico nervoso. Todo mundo se ira, eu fico irado. Só que nós temos que aprender a dominar. O Espírito Santo vem para isso, para a gente aprender a dominar. E olha que Deus já avisou isso desde o início da criação. Quando antes de Caim matar Abel, vocês conhecem a história. O Caim está virado, e Deus apareceu para ele e disse assim: por que descaíste o teu semblante? Por que tiraste? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas aí Deus disse: o pecado está à porta. Veja que não invade. Irmãos, o diabo, ele é aproveitador de situação. Não fique colocando a culpa no diabo, aquilo que você não consegue vencer a si mesmo. O diabo é aproveitador, ele só faz na vida daqueles que permite. Então Deus falou para o Caim: Caim, o pecado está à porta.
mas sobre ele você pode dominar. O que Deus está querendo falar? Você pode dominar esse emocional aí ruim, esse sentimento aí que você está de ódio, de raiva, de vontade de brigar, de gritar, de falar um monte. Não tem gente que fala assim, porque eu vou falar um monte para fulano. Deus disse para Caim, você pode dominar isso. É a mesma coisa, ele fala para nós, temos que dominar. Para de ter esse orgulho de achar que se você falar mais, você ganhou a guerra. Não, perdeu. Porque a Bíblia fala que aquele que domina a si mesmo é maior do que aquele que conquista um reino. Quem não consegue se dominar está perdendo. Você acha que está ganhando? Não, porque a última palavra é minha. Lá em casa a última palavra é minha. Eu brigo mesmo, eu faço todo mundo calar a boca. Mas aí está perdendo. Porque o primeiro que se cala, o primeiro que domina a si mesmo é o que está ganhando, que é o que está fazendo a vontade de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então Deus falou isso para o Caim, mas o Caim não deu ouvido. Você sabe da história, o que ele fez? Matou o Abel. Então ele está falando aqui, não precipites, não se apresse. Olha o Salmo 131, bem rapidinho, agora eu vou correr por causa do horário. Salmo 131. Salmo capítulo 131. Abre aí, versículo 2. O salmista Davi disse assim, versículo 2, Salmo 131, versículo 2: de certo, o que ele diz aí? Fiz calar. Ele está dizendo que ele fez calar. Eu fiz calar. E sossegar quem, irmãos? A minha alma. Olha aqui para mim. Quando ele fala alma, ele está falando do coração, que é a mesma coisa, a alma e o coração. Até porque o coração não é esse músculo. Quando se fala coração, está falando do lado interior da alma. Então quando ele diz eu fiz calar e sossegar a minha alma, é isso que você tem que fazer, que nós temos que fazer. Talvez você já fez alguém calar, mas você tem que fazer você calar o seu próprio eu. E veja que é um passo seguido do outro. Ele disse, primeiro eu fiz calar, e depois o que? Sossegar. Ou seja, você se domina, você se cala. Você se cala. Talvez você já mandou alguém calar a boca, você tem que falar para você calar a boca. Eu tenho que falar para mim calar a boca. E quando a gente consegue calar, aí a gente consegue sossegar a alma. Pode ver, uma pessoa explosiva, que briga, que xinga, que fala, que fica com paz? Não, fica angustiado depois, fica oprimido depois. Mas experimenta dominar o teu coração, o coração enganoso. Experimenta dominar as emoções. Aquele sentimento passa, que tudo passa. Aí vem o que? O sossego. Vem a paz. O que é sossego? A paz. Alguém diz assim, eu não tenho paz. Pastor, ora por mim porque eu só tenho paz aqui dentro. Claro, desculpa a minha expressão. Claro, você vive brigando, vive xingando, vive falando mal das pessoas, vive falando um monte de coisa. Como é que vai ter paz desse jeito? Tem que se fazer calar, para depois sossegar. Amém? Olha aqui o Salmo ainda, capítulo 4. Bem rapidinho, capítulo 4, para a gente finalizar. Salmo capítulo 4. E aí nós vamos finalizar e vamos orar. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É muito bom, não é, irmãos, ouvir a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto muito de louvor. Antes de ser pastor, eu era ministro de louvor. Gosto de tocar instrumentos, sempre toquei na igreja. Eu gosto de louvar, gosto de orar. Mas eu amo a palavra. Para mim o melhor momento é o momento que Deus está falando, eu estou aprendendo. Amém? Então ele diz o Salmo capítulo 4, versículo 4. O que ele diz aí? Perturbai-vos e não pequeis. Ué, o que ele quis dizer com perturbai-vos? É porque ele está querendo dizer que nós nos iramos.
Perturbai-vos é que a gente fica nervoso. Você já ficou nervoso, eu já fiquei, você já cirou, eu já mirei. Só que ele está dizendo, isso é normal do ser humano, mas não peque. Domine isso. Perturbai-vos, mas não pequeis. O livro de Efésios diz, irai-vos, mas não pequeis. E aí como é que eu consigo, pastor? Nós estamos aprendendo. Ele diz, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Irmãos, uma das horas que Deus nos ensina muito é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. A hora que você pode resolver muita coisa é quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. Claro que tem dias que está muito cansado e não dá nem um minuto, você já está dormindo, né? Mas todo mundo tem aquele dia que você deita e você demora um pouquinho para dormir. E você fica pensando um monte de coisa. Essa é a hora para resolver aqui dentro, sabia? Já aconteceu isso muito comigo. Às vezes deitar chateado com alguém ou com alguma coisa, e eu falar com o meu coração, você não vai ficar assim, porque isso está errado. Você não pode ficar assim, porque a palavra de Deus, eu aprendi isso e aquilo. Não vou ficar assim com essa pessoa. Amanhã eu vou procurar ela, amanhã eu vou agir diferente. Não vou. É a hora que a gente aprende, é a hora que a gente resolve muitas coisas. É a hora que coloca a cabeça no travesseiro. Então ele disse aqui para a gente já finalizar, né? Falai com o vosso coração sobre a vossa cama. E para fazer o que, irmãos? E calai-vos. É a hora de dominar o seu eu. É a hora de realmente você fazer calar a voz do teu coração. Quem sabe até hoje o teu coração que tomou a frente da sua vida. Não. Você tem que fazer assim, ó, coração, a partir de agora é a minha fé na palavra. Não vou mais, o coração não vai mais me dominar. Quanta gente, irmãos, perdeu o casamento por causa do coração. Quanta gente perdeu família por causa das emoções do coração. Enganoso é o coração. A pessoa faz, fala, depois cai a ficha. Então, o que fazer? Domine na hora, no momento. É na hora. O Espírito Santo vos ensinará e vos fará lembrar. Com certeza, todo mundo, ele faz a gente lembrar. Até porque a gente vem aqui e aprende para isso. Porque não adianta eu aprender aqui, depois eu esqueço e não coloco em prática lá. Aí não adianta. Então eu aprendo como estou aprendendo agora. E aí nós vamos nos deparar com situações. E aí eu lembro, puxa, aprendi que eu preciso me dominar. Aí você está lá com o teu emocional à flor da pele. E você aprende a se dominar. Se for preciso até pedir ajuda, Jesus me ajuda. Mas eu não vou fazer o que o meu coração está mandando. Brigar, xingar, discutir, falar umas besteiras. Não. Você se domina. E aí vem o que? Depois de calar vem o que? O sossego. Quem entendeu diga amém.